Tubeliz, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, dois Marcos, né, Maciel? Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, telespectadores. Uma satisfação imensa, mais uma vez, estar por aqui falando de saúde, principalmente para aquelas pessoas idosas. Inclusive, o nosso tema de hoje aqui do nosso programa, ele é bem pertinente, né? Porque fala justamente de falta de ar e cansaço em pessoas idosas. E aí? São duas coisas que parecem ser a mesma coisa, mas não são. Na verdade, a falta de ar é a falta de fôlego, né? Aquela sensação de que você está faltando o ar mesmo, né? Geralmente tem alguma doença física por trás. A pessoa tende aos mínimos esforços sentir a falta do fôlego, a falta do ar. E tem diversas causas, né? Causas desde doenças pulmonares, passando por doenças cardíacas, passando por doença no sangue, a própria anemia dá cansaço, passando pelo câncer. Então são várias as causas que dão falta de ar. Hoje, como é o Dia Internacional da Asma, as pessoas que sofrem com asma ou sofrem com DPOC, elas sabem bem disso, que vez por outra elas têm cansaço no dia a dia. Aliás, falta de ar no dia a dia, falta de fôlego, como em crises. Já o cansaço, Marcos, ele é aquela percepção de falta de energia, aquela pessoa que não dormiu bem e amanhece no outro dia cansada, ela está com pouca energia, ela está com pouca disposição. E aí sim pode ser doenças em vários outros órgãos e sistemas, até na própria mente. A depressão é uma das causas de falta de ânimo, falta de disposição. Mas doença renal crônica, dá aquela fadiga, desnutrição, dá aquela fadiga, o próprio sedentarismo, os idosos agora nesse período de isolamento, eles estão com uma diminuição na atividade, na mobilidade deles, eles sentem um cansaço, uma falta de ânimo. Então essas duas palavras, elas têm sentidos diferentes. A falta de ar, a falta de fôlego, é o fôlego curto, né? E o cansaço, ele é uma fadiga, ele é mais uma consequência de doenças em outros órgãos e sistemas. Agora, no caso, por exemplo, a falta de ar, ela geralmente vem acompanhada de cansaço ou não? Ou você pode ter uma falta de ar, você pode ter um cansaço também? Não, você pode ter, geralmente a falta de ar leva a um cansaço. Do contrário, não, o cansaço ele não necessariamente ele leva a falta de ar. Porque as doenças que causam falta de ar, fôlego curto, elas tendem a gastar toda a energia do ser humano. Por exemplo, uma doença comum que causa falta de ar no paciente idoso são as doenças, aliás, é a insuficiência cardíaca. É o coração insuficiente, com uma deficiência para manter a quantidade de sangue circulando. A função do coração é bombear, e quando ele tem uma insuficiência, ele não consegue bombear bem. O sangue não indo para o corpo, ele não vascularizando, ele não perfundindo o corpo, ele tende o organismo tende a sentir esse cansaço, e aí a pessoa anda menos, a pessoa tende a ficar mais sedentária e a cansar também. Ela sente a falta de fôlego e sente o cansaço. Geralmente esse cansaço cardíaco ele é piorado aos esforços, né? Ele piora quando a pessoa deita, sente aquela dispneia, aquela ortopneia, né? Aquele cansaço ao deitar e aos esforços. O cansaço pulmonar, a falta de ar pulmonar, geralmente é por fechamento da via aérea. O ar ele passa, a via aérea leva oxigênio para o pulmão através dos brônquios, bronquíolos, e esse oxigênio ele passa para o sangue no pulmão. A gente oxigena o sangue no pulmão. Então, quando a gente tem um estreitamento, uma diminuição na passagem desse ar, a gente sente um cansaço, geralmente por doenças na árvore traqueobrônquica, que as principais são a asma, e no idoso principalmente o enfisema pulmonar, que é aquela doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso DPOC, causado geralmente por muito tempo de exposição ao cigarro, à fumaça do cigarro, ou a outros combustíveis, como fumaça de lenha, como fumaça daquelas minas. Então acontece um estreitamento da passagem do ar. Aquela falta de ar causada por outras doenças, como por exemplo a anemia, é uma doença que causa tanta falta de ar como causa o cansaço.
A anemia, o sangue, é a pouca quantidade de sangue no organismo. Então, o sangue é quem carrega o nosso oxigênio, é quem leva o oxigênio e leva nutriente para todas as partes do corpo. Então, se você tem pouco sangue, naturalmente você não vai ter uma quantidade de oxigênio suficiente para manter o organismo funcionando, e você sente uma falta de ar porque tem pouco sangue. E, consequentemente, você vai cansar também, vai ter um cansaço, uma espécie de fadiga. A anemia, eu sempre gosto de ressaltar, no idoso, ela é bem diferente de outras faixas etárias. A gente tende sempre a associar a anemia com falta de ferro, né? Com má nutrição. E na terceira idade a gente já pensa diferente. A anemia é sempre um sinal de que alguma coisa está acontecendo. E na grande maioria das vezes não é por falta de ferro na nutrição. É por doenças que estão causando sangramento, como por exemplo úlcera, uma úlcera oculta no estômago, um sangramento no intestino, hemorroida, ou por alguma doença mais séria como um câncer. O câncer está muito anemia. A gente, na boa parte das vezes, a gente começa a pesquisar câncer através de um resultado inesperado de anemia. A anemia é sempre um sinal de que alguma coisa tá por trás. Eu estou falando na pessoa idosa. Lógico, acontece assim por deficiência na alimentação do ferro, ou mesmo por má absorção desse ferro por falta de vitaminas, alguma coisa nesse sentido. Mas a anemia é sempre uma doença que faz com que a gente, é uma síndrome na verdade, que faz com que a gente pesquise a causa sempre. Então ela causa assim falta de ar, falta de fôlego e cansaço. Então doença cardíaca, doença pulmonar, a própria anemia, infecções causam cansaço. A gente está agora no período da pandemia, algumas infecções elas causam cansaço, a própria febre causa cansaço, e a gente tem que estar atento a tudo isso. Passando por órgãos, sistemas, até doenças psíquicas. A ansiedade ela causa muito cansaço. Principalmente numa doença que está matando as pessoas, e o cansaço é o sintoma que faz as pessoas irem para o hospital. Então, pessoas ansiosas nesse período de pandemia, elas vão sentir cansaço psicogênico. É uma causa que a gente deve sempre afastar da doença física, mas tem muita gente que está se percebendo mais, sentindo falta de ar, cansando, com medo de ser a doença e ter que precisar de ir ao pronto-socorro por causa disso. Então, doenças físicas e doenças na própria mente podem causar, sim, cansaço. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, Veriana. Veriana, bom dia, tudo bem? Bom dia, Qual é a sua pergunta, doutor Belício? Porque eu tive problema de asma quando eu era jovem, e agora eu tenho 68 anos. E fazia muito tempo que eu não tinha crise, só que sexta e sábado eu tive uma falta de ar. Agora, eu acho que meu problema é porque agora nesse vírus eu estou usando muita água sanitária. Aí eu queria perguntar ao médico se ele acha que o problema é por conta da água sanitária. Um abraço, Veriana. E aí, doutor Belício? A asma ela é uma doença alérgica, né? É uma doença que o mecanismo de fechamento da árvore respiratória é desencadeado por um processo, uma reação que a gente chama uma reação alérgica, causada exatamente por causa dessa exposição ao alérgeno. Então, entrou em contato naquele mesmo momento, desenvolve uma reação que fecha o bronco. Pode ser? Pode. Ela pode ter feito uma reação em virtude, ela falou água sanitária, em virtude da água sanitária. Não é uma substância comumente causadora de alergia, principalmente ela que talvez já se expôs outras vezes a esse produto. É comum a asma antes dos 50 anos. 85% dos sintomas de asma aparecem em idades mais jovens, mas esses sintomas podem reaparecer na velhice. Então, quem teve asma na infância, ele pode sim ter asma quando mais velho, depois de 60 anos. São os 15% que podem aparecer. Então, como é uma doença de uma reação alérgica, uma reação imunológica do tipo 4, que a gente chama, uma reação que causa broncoespasmo,
expôs ao agente que causa essa alergia, ela vai ter crise de asma. Agora, uma crise de asma não é só o cansaço, a falta de ar, não. A gente tem que entender que o pulmão chia, o paciente fica muito cansado, não é aquele cansaçozinho pouco, ele tosse, e geralmente eles já identificam isso, e eles têm aquelas bombinhas, nebulizadores, isso alivia. Então não é todo o cansaço que vai ser. Agora, uma pessoa que tem histórico de asma, ela tem que estar mais atenta e tem que identificar se realmente a água sanitária, como é um produto comum, e agora que a gente está usando bastante, se isso é um agente causador de alergia. A nossa ouvinte Margarida conta que fuma bastante. Ela tem 52 anos de idade e quer saber se ela é candidata, pelo fato de fumar, a ter cansaço e falta de ar na velhice. Fortíssima candidata. Olha, essa pandemia ela tem ensinado muita gente a procurar manter sua saúde, né? Bons hábitos de saúde, porque a gente está vendo que as pessoas que mais morrem são aquelas pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, outras doenças, são os diabéticos, hipertensos, os tabagistas, as pessoas que têm doenças no coração. Os idosos, eles também são mais vulneráveis, porque eles têm essas doenças mais do que as pessoas mais jovens. Então, o tabagismo é sim um fator de risco, tanto para a gente ter problemas pulmonares. Mais de 95% das pessoas que têm o enfisema pulmonar, elas têm histórico de abuso do tabaco. Elas fumaram bastante. Tem uma forte candidata a ter cansaço, não só pelo DPOC, pelo enfisema, mas por ter cansaço por algum problema no coração. O cigarro ele é um fator de risco para doenças cardíacas, cansaço por um câncer no pulmão. O cigarro é o principal fator de câncer no pulmão e em outros sistemas, e é agora fator de risco para a gente morrer de Covid. Eu acredito que essa pandemia ela tem ensinado bastante as pessoas da importância de se manter saudável. E um mau hábito é fumar. Tem deixado de fumar então, né? Urgentemente, né? Sem dúvida. Não só deixar de fumar, assim, falando em termos de saúde em geral, mas cuidar do peso, a obesidade é um fator. Eu até estava lendo um artigo sobre o processo inflamatório causado pelas células gordurosas. Está se estudando por que os obesos estão morrendo mais pela Covid. Então, a obesidade tem que ser uma coisa combatida. O controle rigoroso do diabetes tem que ser combatido. Aquela história das pessoas se alimentarem mal também tem que ser combatido. Dormir bem tem que ser combatido. Sempre que eu falo isso, as pessoas dizem, não, realmente e tal, mas eu espero que a gente comece a colocar em bons hábitos para a gente envelhecer bem e para a gente, quando for submetido a um estresse, uma doença, a gente não venha a óbito. Você falou em obesidade, Maciel chega a regalhar os olhos ali, né? Você imagina Ariolã escutando um programa hora dessa. Depois que a gente parou de fazer carreata, que agora o futebol parou, o Marcel estava até emagrecendo nas carreatas, não era do Flamengo comemorando o título. Carreata está proibida agora, não pode nem falar em carreata. Tem um ouvido com a gente, bom dia. Bom dia. Pois não, qual a sua pergunta? Eu sou Yolanda, estou cansada disso. Oi, Yolanda. Assim, eu queria saber, porque eu sinto assim, tipo que eu estou no meio de uma poeira, tá? E o dormir fica assim, aquele negócio, pessoal, como que seja uma poeira. É o dormir, assim. Aí no caso falta ar. Faringite, sinusite, será que é daí? Ela tem faringite, sinusite e sente falta de ar, é isso? Assim, no dormir, tem que eu tô assim, uma poeira, tá no meio de uma poeira. Certo. E fica nos dormir. Mas tem hora que dá, tem hora que não. Acho que eu não sei se eu tenho ansiedade com esse negócio que eu tenho, eu estou muito nervosa. Ok, então. Um abraço para você, Yolanda, e a turma de São João do Sabugi aí, doutor Belísio. Já a rinite, sinusite, elas não têm preferência por idade, não. A pessoa tem tendência, se ela não trata, não fez um tratamento mais sustentado, assim, a longo prazo, ela continua na velhice tendo rinite, sinusite, principalmente rinite, sinusite alérgica. E essas três coisas, elas andam ali em conjunto. Quem tem sinusite alérgica, quem tem rinite alérgica, elas podem ter uma incidência maior de outras doenças alérgicas, como por exemplo a asma. A ideia é tratar. Quem tem rinite, sinusite tem que estar sempre lavando o nariz com água ou mesmo com soro, andar com um tubinho de soro e ficar sempre lavando, higienizando a cavidade nasal.
E fazer tratamento sempre que tiver uma crise aguda, tratar ou com antibiótico, ou com corticoide, ou com alguma outra medida terapêutica para que isso não possa evoluir para uma asma. Mas na velhice também se tem sinusite. A principal causa, inclusive, Marcos, de tosse crônica é o gotejamento pós-nasal. É um tipo de doença da via aérea, da rinocinusite. É o que mais causa tosse em todas as faixas etárias. O paciente às vezes tossindo um mês, a gente está investigando a tosse, se pensa em tuberculose, se pensa em doença do refluxo, se pensa que é algum remédio que está tomando para pressão, e a maioria deles são gotejamento pós-nasal causado por rinite, sinusite, independente da idade. No idoso isso é comum também. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, eu tenho asma, só quando eu comecei a tomar essa vacina, eu não senti mais, faz mais de 10 anos que eu sinto. Será que eu estou curada? E aí, doutor Belício? Olha, a principal causa de descompensação da asma são doenças infecciosas, as viroses, e principalmente as viroses respiratórias. Você tem uma gripe, um resfriado, você desencadeia um mecanismo de exacerbação da asma. O enfisema, que ele é mais comum no idoso, o DPOC, da mesma forma. Eles exacerbam nesse período agora, quem tem asma, quem tem enfisema, quem tem rinite, eles estão com... agora não, que a gente está prevenindo do corona, está se usando muito álcool gel, está se usando muitas medidas preventivas para se transmitir doenças respiratórias, está até menos, pelo menos, assim, a nossa observação a olho nu, a gente está percebendo que tem menos doenças. Mas esse período é um período das chuvas, é um período de muita gripe, muito resfriado, e as pessoas que têm quem mais exacerba a asma são essas doenças. E a vacina, ela faz exatamente, ela controla, ela evita exatamente essas doenças causadas por vírus. A vacina da influenza, ela tem vários outros, várias vacinas ali, ela protege contra vários vírus, principalmente os vírus que estão circulando naquela época. Então, a pessoa que teve asma, usa a vacina, ela exacerba menos ou não exacerba. Não ficou curada. A pergunta dela, ela não ficou curada, mas o risco dela ter outras crises diminui bastante. Não só a vacina da gripe, da influenza, mas a própria vacina da pneumonia, que é indicada nesses pacientes que têm asma, nesses pacientes que têm DPOC, os idosos com diabetes, hipertensão, doenças no coração, eles também têm que tomar, além da vacina da gripe, que é anual, a vacina da pneumonia, que é a cada 5 anos. Doutor Belício, se a doença pulmonar obstrutiva crônica não for tratada, não for controlada e tratada, por exemplo, de forma adequada, ela pode agravar mais ainda? Ela é progressiva, né? O brônquio da gente, onde passa o ar, o que acontece? A fumaça, ao longo do tempo, ela vai agredindo e o nosso organismo se defendendo. Vai ali regenerando o brônquio, com a passagem do ar. Então, agressão, defesa, ao longo do tempo, vai se fibrosando, vai se ficando mais dura aquela passagem do ar. Isso faz com que estreite a passagem do ar e faz com que se perca a capacidade de abrir, que tem uma certa capacidade elástica, o nosso pulmão. Então, o pulmão fica mais duro e fica mais estreito. Isso é progressivo. Se a pessoa não trata, o tratamento ele tem como objetivo frear essa perda, essa doença progressiva, essa progressão de destruição da via aérea. Tem objetivo também de dar qualidade respiratória ao paciente e de diminuir exacerbações, de diminuir crises de cansaço. Então, se o paciente tem um diagnóstico, e o diagnóstico, Marcos, no paciente idoso, ela é muito sutil, porque o cansaço, a falta de ar no paciente idoso, ela é confundida com muitas outras coisas. As pessoas, quando têm um cansaço leve, elas não conseguem dizer, elas têm dificuldade de aceitar que aquilo é doença. Não, é da idade. Não é da idade. Ela antes estava andando no aquário e agora ela está cansando mais fácil. Pouco músculo, a gente quando vai envelhecendo, perde muito músculo, perde músculo da respiração também. Então é muito confuso na terceira idade, tem que se ter assim, uma certa expertise para poder identificar se aquele cansaço é um cansaço de doença. E aí fechou o diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica, tem que imediatamente intervir para que essa doença não progrida. A progressão dela é terrível, as pessoas têm que ficar usando oxigênio
mais de 12, 14, 16 horas por dia, andar com oxigênio, com um balão de oxigênio para todo canto, pra onde quiser, muito limitada, fica parada a maior parte do tempo, isso em fases avançadas, se a pessoa não tratar. Sem conseguir se levantar, sem conseguir trocar a roupa, porque cansa muito fácil. Às vezes tem que submeter a cirurgias, então tratar logo no início freia a progressão, evita que a pessoa chegue nesses estágios mais avançados. Então é uma doença sim que ela piora ao longo do tempo se a pessoa não tratar. Doutor Belísio, pressão alta dá falta de ar? Pressão alta, ela pode dar falta de ar se ela for uma crise hipertensiva. A pessoa tem um pique hipertensivo, está com uma pressão muito alta, ali ele pode ter sim uma falta de ar, for uma emergência ou uma urgência hipertensiva. A longo prazo, a pressão alta, ela pode dar falta de ar indiretamente. Como assim? Ela causa insuficiência cardíaca. A hipertensão é uma das principais causas de sobrecarregar o coração e deixar esse coração cansado, assim vamos dizer. Então, a pressão, a hipertensão é uma causa indireta de cansaço. Insuficiência cardíaca, que é uma das causas mais comuns de cansaço crônico nas pessoas que são hipertensas. Então, causa assim, tanto um pico hipertensivo, ali, uma emergência, como causa a longo prazo. Muito alto, muito tempo, vai cansando o coração. Outra pergunta, doutor Belísio, quais as orientações para uma taxa de triglicerídeos de 337? As demais deram normais. Se for uma pessoa sem outras comorbidades, a orientação é só alimentar, né? A gente só trata mesmo com remédio se passar de 500 em pessoas sem comorbidades. Se for pessoas com algumas especificidades, esse limite é menor, é 200, e a gente tem que intervir de alguma forma. Evitar massa, aumentar a atividade física. Triglicéridos é fundamentalmente por massa, mas é também por açúcar que ela se transforma em massa também. Então, a recomendação nesses níveis aí, triglicéridos é uma coisa que você controlando bem a quantidade de carboidratos ingeridos, você pode diminuir. Então depende muito se o paciente tem mais doenças, se tem menos doenças, se é idoso, se não é, a gente tem um ponto de corte. O ideal é 150 abaixo para todo mundo. Agora, se vai tomar remédio ou não, depende do paciente. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8